E aí, meus alunos, tudo bem? Eu estou aqui cumprindo o que eu prometi para vocês de fazer um vídeo sobre um resumo do que a gente viu na teoria das ciências sociais e sociologia da comunicação. São as duas disciplinas que trabalham com conteúdos muito semelhantes. Então, esse material ele vai ser postado tanto no curso de teoria das ciências sociais para o direito, quanto no curso de sociologia da comunicação para publicidade, comunicação e multimeios. Então, eu fiz um material que pudesse servir para as duas disciplinas e pudesse atender a demanda dos meus alunos, né, sobre esse tema. Então, a primeira coisa que a gente vai discutir é sobre a formação da sociologia. Como é que a sociologia surgiu? Como é que esse campo de conhecimento se inaugurou na Europa? E o contexto de inauguração dele é o contexto da Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial, quando você tem uma urbanização na Europa, não que você não tivesse cidades antes, você tinha, mas você teve uma mudança significativa das funções do espaço urbano. Algumas foram dinamizadas, aumentaram, se desenvolveram, outras surgiram com o advento do que a gente chama de maquinofatura, o uso da indústria fundada na maquinofatura, nas máquinas, na produção têxtil inicialmente, depois uma série de outras produções que se industrializaram com o tempo, inclusive as fábricas de fazerem máquinas para as fábricas. Bom, o desenvolvimento da indústria requer o que a gente chama de concentração operária, de concentração de trabalhadores. Essa massa humana que está se deslocando dos espaços agrários, intensamente no século XVIII e XIX, desfazendo as relações agrárias tipicamente feudais que predominavam em boa parte da Europa. Essas relações agrárias familiares, de produção familiar, coletiva, comunitária, de trocas entre os elementos camponeses, de uma estabilidade nas relações sociais de produção, não que não tenha desigualdade, mas uma estabilidade, e de um processo produtivo que já vinha há gerações, havia séculos, muito bem consolidado e muito bem impregnado no sentido e nos interesses das pessoas. Havia todo um processo produtivo de trabalho que dava sentido às condições humanas no mundo agrário e que se manteve por séculos, se consolidou por séculos. E por isso a ruptura de qualquer processo que se dá por séculos, ela nunca é suave, nunca é tranquila, nunca é compreensiva, nunca é racional, ela é traumática. Ela gera uma violência em si, pelo processo de industrialização e a forma como ele se deu, trabalhos com longas jornadas, condições insalubres, concentração em espaços urbanos que não tinham infraestrutura para receber essa imensidão de trabalhadores. E é claro que esse espaço urbano é marcado por conflitos, né, e por comportamentos que surpreendem pela intensidade e pela extensão que tem. A quantidade de pessoas envolvidas em ações de crise e a profundidade que essas ações de crise geravam. Um dos exemplos disso é o alcoolismo. Como que o alcoolismo na Europa se transformou num problema, inclusive dos próprios patrões, né? A própria elite empresarial europeia do século XVIII e XIX era muito preocupado com o consumo de bebidas alcoólicas, tanto quanto os próprios sindicatos ou associações que representavam os trabalhadores. A quantidade de pessoas que se alcoolizavam e os efeitos que isso gerou, as condições de vida que essa população teve e o consumo de bebida alcoólica com as transgressões que isso promoveu, era assustador. Então você tinha, além disso, uma prostituição. Muitas pessoas perdiam sua referência de família ou sua referência de pai, mãe, família constituída, e viviam praticamente da sobrevivência imediata. E uma das condições de busca da sobrevivência imediata era se prostituir, vender o próprio corpo, né, para poder sobreviver. Não só isso, né, muitas pessoas começaram a praticar a violência, roubos, assaltos, assassinatos, infanticídio. Muita gente praticou a violência contra crianças trabalhavam em fábricas, longas jornadas. Enfim, você tem uma sequência de fenômenos, fora isso, fenômenos ligados à saúde básica, a proliferação de doenças, a falta de saneamento urbano. E a cidade virou um caos, efetivamente. Mas necessário ou não, a industrialização começa dessa forma. Podemos criticar e dizer que a industrialização demonstrava a violência da produção capitalista que estava se instituindo, como nós também podemos observar e constituir como fator de que o processo de industrialização começa de uma forma rudimentar e aos poucos vai se constituindo e se aperfeiçoando, conforme os envolvidos nessa produção reequilibram suas relações e conseguem manter uma condição de produção e vida
mais estabilizado. Mas você tem uma sociedade em crise. Você pode negar. Né? E essa sociedade em crise precisava ser entendida. É nesse ambiente que alguns pensadores se dispõem a entendê-la. Talvez o mais importante de todos os pensadores que dão o pontapé inicial, inauguram a discussão da sociologia, é Augusto Comte. E por que Comte vai buscar nas ciências naturais o fundamento para a compreensão do que seria as ciências humanas, as ciências sociais? Bom, Comte está numa sociedade que viu o desenvolvimento científico se expandir e crescer, principalmente o campo das ciências exatas, das ciências naturais. Ele vê uma química, uma física, uma biologia se desenvolver. E ele percebe que o fundamento desses campos de conhecimento é a matemática. Então ele está buscando naquilo que para ele mostrou eficiência na resposta dos problemas humanos para resolver os problemas humanos, que são os problemas sociais. Então Comte, ao buscar nas ciências naturais o fundamento para constituir uma ciência que estude a sociedade, o que ele vai chamar de físico-social, física social, então ele vai buscar com os mesmos rigores que existiam nas ciências naturais a constituição de uma ciência para o estudo da sociedade, do comportamento humano, o comportamento social. E Comte quer focar na condição da sociedade, do comportamento social, do comportamento coletivo, aquilo que é coletividade. Então, para ele, é preciso entender que a eficiência de uma sociedade está no desenvolvimento racional de sua ordem. Quanto mais racional uma sociedade for no seu desenvolvimento, mais eficiente, de certa forma, ela é na condição que ela produz. Então, sociedades organizadas racionalmente, sociedades organizadas através da ciência, da organização lógica e efetiva, por isso o termo ordem e progresso, né, que é associado a Comte, a ideia de que, através de uma ordem racional, é que nós vamos ter a eficiência social. A sociedade é mais eficiente na proporção em que ela possa produzir ou gerar a racionalidade de sua ação, a sua capacidade de compreensão. Então nós temos uma sociedade que precisa observar a si mesma como um fenômeno orgânico. Então a sociedade deve se entender como uma ordem. E essa ordem, quanto mais racional, mais eficiente ela é. Como é que isso pode ser constituído para Comte? Através de uma direção governamental que atue utilizando os diagnósticos científicos e racionais, demonstrando a eficiência da sociedade na sua ação. Então, aquilo que é eficiente, aquilo que gera resultado, aquilo que cria condições objetivas de sucesso, deve ser ordenado e é ordenado pela racionalidade. Por isso que ele considera, na época dele, veja, estamos falando na primeira metade do século XIX, 1830, 1840, 1850, para ele, a sociedade europeia, as nações industrializadas da Europa, são as nações superiores, são as nações mais civilizadas, são as nações que têm a organização mais racional. Por isso são civilizações que respondem de forma mais eficiente aos seus problemas. Então, para Comte, o progresso humano está na administração racional da vida social, da ordem social. Por isso que ele considera que a físico-social, que a gente chama de sociologia, seria um desdobramento da fisiologia, que seria um ramo da medicina, da biologia. Seria a capacidade de entendermos a sociedade humana da mesma forma que o biólogo entende o organismo vivo e seu funcionamento, a fisiologia. Então nós teríamos uma sociedade tratada como organismo vivo. É nesse caminho que Durkheim estabelece a sua análise, considerando que o que tem que ser observado, que é o seu objeto de estudo na sociologia, é o fato social. Ou seja, o fato social entendido na mesma condição dos fenômenos físico-materiais. Mesmo não tendo a mesma natureza, mesmo não podendo comparar, lembra-se? A gente até falou isso em sala de aula, né? Mesmo não podendo comparar uma mesa com um fato social, porque uma mesa eu posso levar para o laboratório, eu posso levar uma maçã para estudar ela no laboratório, eu não posso levar a sociedade para o laboratório. Mas eu tenho então que quantificar, eu tenho então que proporcionar, eu tenho que dar dimensões objetivas ao fenômeno que eu estou estudando. Então, para isso, Durkheim considera que o fato social tem que ser analisado numa condição de distanciamento do pesquisador, observando o fenômeno de maneira descritiva, proporcionada, e entendendo o que o fenômeno expressa por ele mesmo, pelo próprio comportamento.
E considerando que o cientista social, o sociólogo, estuda são os fenômenos sociais e não os fenômenos particulares. Então, o indivíduo, o comportamento individual, o comportamento particular para Durkheim não tem qualquer relevância. O indivíduo não é objeto de estudo de Durkheim, e sim o fato social. É esse fato social, por ele produzido de forma solidária, aí temos aquela questão de solidariedade orgânica e mecânica, é esse fato social produzido de forma coletiva é que tem que ser entendido. Os agentes que produzem o fenômeno social também são agentes coletivos. Para a existência de um fenômeno social, outros fenômenos sociais produzem esse fenômeno. Então tem que compreender esta condição, porque se eu não compreender essa condição, eu não entendo o fato como ele é. Diferente de Karl Marx, né, que estuda as relações de produção da vida material. Para Marx, o que constrói objetivamente a vida social é a forma como a gente produz aquilo que supre as nossas necessidades. Então, o objeto de estudo de Marx são as relações de produção da vida material, que é obtida através das relações dos homens com os meios de produção, explorando a natureza. Por isso a economia tem um papel muito importante no estudo de Marx e a história, já que ele considera que o que somos hoje é resultado de todo um processo histórico que nos construiu. Nós somos o resultado de um processo histórico que nos gerou. Se esse processo histórico nos gerou, nós somos a condição e consequência desse processo histórico. E é isso que a gente tem que entender objetivamente, constitutivamente, que esse fenômeno que nós estamos assistindo, esse fenômeno objetivo que a gente assiste, é um fenômeno produzido por relações humanas, por produções da vida material humana. Então os homens geram, através das relações, do trabalho, da transformação da natureza, a sua própria existência. Se nós formos pegar Max Weber, se formos buscar Weber, Weber vai partir de um outro princípio, né? Que é a ação social ou relação social fundada em modelo. Inclusive a gente separou lá o que é o modelo de ação. Toda ação, toda relação social é fundada em modelo? Não. Não. As relações sociais fundadas em modelo são aquelas em que os agentes que estão participando da relação, os elementos que participam da relação, dão um sentido a ela, e às vezes um sentido comum, ou de acordo comum, ou prevendo uma consequência dessa relação, que eles querem evitar ou não. A gente até utilizou aquele exemplo da bicicleta, né? Quando dois ciclistas estão numa rota de colisão, numa rota de choque, o que eles fazem? Eles tentam desviar dessa rota. Por quê? Porque eles querem evitar um fato, que é a colisão. Então, eles prevendo uma ação, os dois agem para evitar que ela ocorra. Nós tomamos uma série de medidas preventivas na nossa vida. Para evitar uma crise financeira futura, poupamos, economizamos. Para evitarmos ficarmos doentes, vamos ao médico e fazemos exames preventivos. Tudo isso é um modelo que nós temos na cabeça de que se eu não fizer tal coisa, chega em tal lugar. Lembra quando nós falamos sobre os modelos de ação, como eles são construídos? Eu tenho uma herança, um valor que é constituído na minha vida, nas minhas experiências, das gerações que me antecederam, que me são passados. Eu tenho uma condição presente na qual eu aciono esses modelos. E eu tenho um sentido futuro, que é onde eu pretendo chegar com essa ação. É nesse sentido futuro, vivendo uma condição presente e acionando as minhas heranças, que eu crio os meus modelos e sentidos. E o Weber constrói 4 modelos ideais, que a gente já conversou bastante sobre esses modelos, que é o modelo racional lógico afins, onde eu observo o fenômeno, observo o comportamento e deduzo a intenção. É quando há uma objetividade entre ação e resultado. Quando eu pratico uma ação e objetivamente quem observa a minha ação sabe onde eu quero chegar. Então vamos pensar que, né, se eu quero fazer um curso, se eu quero me formar em jornalismo, comunicação, publicidade, direito, o que eu faço? Eu me matriculo no curso. Vou passar 4, 5 anos estudando para chegar àquele objetivo. Isso é racional, lógico, afins. Se eu quero guardar dinheiro, daqui 5 anos ter uma quantia X, eu começo guardando dinheiro hoje. Por que eu estou poupando hoje? Porque eu tenho um objetivo futuro, racionalmente. E eu só consigo guardar dinheiro se eu poupar. É claro. É aquele que quer evitar, aquela ou aquele que quer evitar ter filhos, procura nas relações sexuais fazer o quê? Usar anticonceptivos. Ou seja, eu vou prevenir com uma ação presente uma condição futura. Isso é racional, lógico, afins. Aí eu tenho aqueles modelos que eu chamo de inspirados em valores, em que minhas crenças, minha cultura, aquilo que eu considero como elemento importante da minha existência, aquele fator que eu considero determinante na minha vida moral e ética, tem que ser preservado. Eu tenho que garantir aquilo para garantir a minha condição social. O que um homem de respeito faz diante de determinados tipos de comportamento? O
que um homem ético faz diante de determinado tipo de comportamento, o que a minha religião, a minha fé professa que diante de certas situações eu devo fazer. Isso vai explicar o porquê muitas pessoas, ao praticarem um comportamento, mesmo não sendo um comportamento racional, mas elas praticam esse comportamento para suprir um valor que elas consideram importante moralmente. Ou às vezes elas se entregam mais a uma atividade do que outras, porque elas acreditam que aquilo vai ter algo muito além da razão. Se pensarmos naquele discurso que falamos dos protestantes, né, da ética protestante e espírito capitalista, a obra de Max Weber, em que ele considera que o porquê que os protestantes puritanos costumavam trabalhar com mais ímpeto, costumavam produzir mais com ímpeto, porque eles consideravam que era um dom divino, que eles poderiam se aproximar de Deus praticando essa ação. Então eu tenho que sempre associar que a condição objetiva da minha existência, ela não é só aquilo que eu preciso objetivamente, mas aquilo que está associado culturalmente ao que eu faço, aquilo que dá sentido ao que eu pratico. Aí os outros dois modelos dele é o modelo emocional. A gente pratica muita coisa por emoção, vingança, paixão, somos movidos por isso. E o modelo tradicional, em que a gente pratica a ação porque ela é uma constante, sempre foi praticada. Eu repito aquilo que me é passado pelas gerações e vou produzindo aquilo apenas porque é uma condição de repetição. Se faz assim, assim deve ser feito, assim continuará sendo feito. Lembre-se, os modelos ideais de Weber nunca se dão de forma pura. Eles sempre estarão impregnados, envolvidos numa ação. Tá claro? Grande abraço, espero ter ajudado vocês com essa explicação. Até mais.